Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o sal da terra. Se o sal ele não servir para salgar, de nada mais presta. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, está se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Evangelho de Mateus 5:13. Sabemos que o sal possui muitas características, porém as duas mais importantes certamente são as exploradas por Jesus no ensinamento deste versículo: sabor e o antisséptico. Como uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos, impedindo a deterioração, além de ser um tempero excelente. Mas o que é isso tem a ver com nós cristãos? Qual é o objetivo do ensino de Jesus para nós? De forma semelhante ao sal, que possui a função de preservar, os cristãos verdadeiros devem estar constantes e combatendo a corrupção moral e espiritual na sociedade, da mesma forma como o sal age secretamente, no sentido que não pode ver sua ação preservativa ou como um tempero, mas facilmente podemos senti-lo. Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação do cidadão do reino do Senhor neste mundo é nula ou quase invisível. Porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença de Deus. O exemplo é as orações dos santos aqui. Todavia, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, de nada mais serve. Então, ele não servirá de nada. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado nas prateleiras do supermercado. Porém, nos dias de Jesus, o sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Mas havia alguns pântanos e lagos naquela época, e por aquela região, que pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal era retirado destes locais, adquiria um sabor alcalino, né, tornando-o inútil. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e o legalismo também, né? Porém, isso nada tinha a ver com a verdadeira essência das Escrituras. Isso falando anunciada pelos antigos profetas. Eles haviam se misturado, havia perdido sabor e não serviam para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Mateus 8:12, né, relata sobre isso. Que alerta importante, ao mesmo tempo, né, isso falando de aterrorizante para todos nós. Qual é o alerta? Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade, né? Uma religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitas, e eu falo de instituições cristãs que pensam ser, né, eles mesmos sal da terra, mas não passa de uma mistura monótona e sem sabor. Devemos ser o sal do mundo, ou seja, ter sal em nós. Nós precisamos isso, ter sal em nós, para que possamos
promover a verdade, a bondade, a paz. Certamente isso só é possível pela graça quando a palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo e ela tenha nos transformado em novas criaturas, a ponto de não nos conformarmos mais com o padrão deste mundo. Se nossos exemplos não refletir e um ser, regenerado, então para nada mais vai servir a nossa pregação. Sempre devemos nos lembrar de que muitas pessoas, elas nunca abriram a Bíblia para lê-la. São poucas pessoas que fazem isso, mas estão constantemente lendo o quê? As nossas vidas, olhando as nossas ações, aquilo que fazemos. Então, por isso que a Bíblia relata que constantemente nós somos vigiados. Então, se você vai para um lado, você vai para o outro, você vem, você vai, você está sendo vigiado. Existe uma nuvem de testemunha te vigiando. Então, seja o sal, tempere, faça aquilo que Deus te chamou para você ser o tempero, ser a luz desse mundo.